E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje, mais uma vez, temos 4 grandes temas para nós comentarmos. Quero abrir o vídeo de hoje falando sobre Lula e Bolsonaro, algumas coisas que aconteceram nas últimas horas, como a suspensão de alguns perfis aí ligados ao Molusco no WhatsApp. E o mais estranho de tudo é que o PT, né, tratando uma boa, não tá se fazendo de vítima. Muito estranho. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas. Os jornalistas agora não falam mais, né, de vitória do Lula no primeiro turno com 200% dos votos. Inclusive, esse crescimento de Bolsonaro está gerando alguns probleminhas na campanha do Lula. Vamos falar sobre isso. Quero também falar um pouco sobre o MST, algumas coisas que disseram nas últimas horas. Depois vamos falar da terceira via. Sérgio Moro, Arthur Moledo Duval. Moro ontem foi na CNN, passou uma baita vergonha, ainda recebeu sugestão e piada. A Mona Lisa falou, ó, esse programa aqui, ele tem espaço para todos, até para quem tem a voz desafinada. Ela mandou essa e o Moro falou, não, se preocupa não vou desafinar minha voz aqui. Então, muita coisa, quero mostrar para vocês alguns recortes. Falar, inclusive, também uma situação que, vocês vão lembrar, teve aí um vazamento de conversas de WhatsApp que envolviam lá um grupo de apoiadores do Moro, Álvaro Dias e tudo mais, e tinha lá um caminhoneiro, o Dedeco, o Vanderlei, que inclusive, né, deu alguma sugestão pro Sérgio Moro e o Moro saiu do grupo. Pois bem, o Vanderlei meio que tá, né, planejando fazer uma greve de caminhoneiros no Brasil. Estaria Moro, né, e o seu entorno planejando algo para criar problemas para o governo Bolsonaro? Enfim, tem muita coisa pra gente falar sobre esse tema e depois vamos para a questão da gasolina. E aí é até difícil explicar para vocês, né, a linha que a gente vai seguir. Mas não tem como ser um tema, né, grande no vídeo e a gente ficar só, o preço tá alto, o preço tá baixo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Tem muita coisa, vamos falar também, né, assuntos ligados à Agenda Verde, pauta do compliance. Quero relembrar algumas coisinhas do passado do Brasil. E por fim, algumas notícias positivas, inclusive sobre a pandemia. Sim, acredite se quiser, notícias positivas. Mas vamos começar aqui, né? Notícia boa. Vejam só, vocês vão lembrar que a Secretaria de Cultura tinha rejeitado aí, né, meio que uma prestação de contas do pessoal da Fundação Roberto Marinho, ligado ao Grupo Globo. O André Possunco já tinha rejeitado e agora foi a vez do Mário Frias também rejeitar. Acho melhor a fundação paga logo, né, os 54 milhões. É troco de bala pro pessoal da Globo. O Possunco fala o seguinte, será que esse pessoal tá enrolando? Juridicamente, estão enrolando juridicamente para não ter que devolver o dinheiro. Eu já tinha negado o primeiro recurso deles e sem trazer nenhum fato novo. Mais uma vez, judicializaram a situação, entraram com o recurso com o Mário Frias e o Mário Frias rejeitou. Melhor pagarem aí, né, esse trocadinho. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque é aquela coisa que eu dou uma risadinha, né? Isso acontece, inclusive, por causa do apoio de vocês. Tá vendo nas redes sociais, uma amiga minha mandou uma mensagem, a Soraya, falou que tu viu que falaram de Tu no Pânico hoje, né, no caso ontem. Eu falei, não vi não, dá uma olhada. Aí ela fui eu, né, dá uma olhada. Pra quem não viu, só dá um play pra vocês ouvirem. Gente, é do 20, eu vou fazer um break antes, eu vou fazer... Você tem rabo preso, tem 14 raiz. Você tem rabinho preso, tô ligado. Eu vou ligar pro Youssef e você vai ver. Eu tô ligado. O senhor não sabe de nada. O senhor não sabe de nada. O celular do Yuyu, que eu nem conheço. O senhor não sabe de nada. Eu vou fazer o break rapidinho. Vou pedir pro Kim Paim fazer o dossiê. O dossiê é seu, mano, tá ligado? O meu pode fazer. O meu também. O meu pode fazer. O meu também. Eu vou fazer um break rapidinho. Gente, é do 20. Eu vou fazer um break. Vai pedir pra quem vai fazer um dossiê. Achei engraçado, né? Já tá virando motivo, né? De piada. Mas isso é bom. Mas enfim. Mais uma notícia aqui, né? Relativamente positiva. O governo não vai voltar atrás na redução de IPI. O Omar Aziz, lá da CPI da pandemia, que vivia atacando o governo, quer que não, esquece o negócio de reduzir imposto. Esquece. E ele procurou o Bolsonaro pra conversar. Aí Bolsonaro falou o seguinte, ó. Há um ano, o Omar estava batendo no governo e agora fala em diálogo harmonioso. Se ele estivesse preocupado com o estado dele, ele poderia ter se antecipado de outra forma. O povo já paga muito imposto. O Omar deveria ser a favor da redução de imposto. Não, o Omar não é. O Omar esquece isso daí. E o Paulo Guedes, sobre a questão do IPI, ele sinaliza que o plano a médio prazo é acabar com esse imposto. Mas tudo bem. E agora vamos para as questões já bem interessantes. No dia de ontem, saíram em várias matérias, nos mais diversos jornais, tratando dessa questão da suspensão das contas do PT no WhatsApp. Vejam só, imaginem se isso aqui fosse ligado ao governo federal. Só que o mais interessante não é o fato em si, que já é bem cabuloso, né? Mas como é do PT, a gente já está acostumado. O mais interessante
é como o PT tratou com a situação. Eu vou mostrar para vocês. Ó. O WhatsApp suspendeu números de telefones de administradores de grupos criados pela comunicação do Lula. Esses administradores seriam que os líderes de um gabinete do ódio do bem? Então, no começo da semana, a comunicação do Lula lançou o portal Lulaverso. Aí vem WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter e TikTok, para impulsionar a candidatura do Lula. Segundo a assessoria do petista, a plataforma reagiu de maneira automática e suspendeu de forma temporária alguns administradores por causa da movimentação intensa dos grupos. Peraí. A assessoria do Lula tá falando que o WhatsApp agiu de forma preventiva, né? E suspendeu porque o grupo estava muito intenso. Eles não estão falando que é perseguição nem nada, eles estão meio que passando o pano para a medida que foi feita. É como se realmente, né? Não, é porque movimentou demais. Mas vai de quem falar em robôs, ai de quem falar, né, de disparo de... Não tem nada disso. Sem esclarecer a razão para o banimento temporário, a assessoria de Lula diz que o WhatsApp estranhou a grande movimentação que o lançamento dos grupos gerou. Imagina, né? Como foi intenso. Além do link para entrar nos grupos em plataformas de troca de mensagens, o Lulaverso reúne memes, gifs e figurinhas estampando o rosto do petista. Mas isso também não é campanha antecipada. O portal está em busca de influências e comunicadores para somar o braço digital numa investida aos territórios digitais captados pelo bolsonarismo nos últimos anos. Imagine se Bolsonaro tivesse um site procurando influenciadores, né, comunicadores para ajudá-lo. Tava preso amanhã, mas amanhã, era a Polícia Federal. E sobre esse tema, queria só mostrar aqui para vocês um vídeo em um passado não tão distante da Miriam Leitão, que ela fala, né, sobre Bolsonaro. Enquanto Lula tá aí, né, tocando o terror, olha o que a Global tem a falar do presidente. Cadê, senhor? O vídeo... Aqui. Não, peraí. Já tava no lugar errado. Uai, cadê o vídeo? Não, aqui. Na hora de as redes de comunicação, como, né, o Facebook, o Metaverso agora, o Twitter e todas as outras redes, começarem a tirar o presidente Bolsonaro. E foi assim com o ex-presidente Trump. Teve um momento que ele foi banido das redes sociais. Ele tem que ser banido das redes sociais porque ele é um divulgador de mentiras. Na hora... Quem tem que ser banido é Bolsonaro, né? O Lula pode aí, seus grupos, seu WhatsApp e tudo mais. O Lula só fala verdades. E, continuando aqui andando no nosso percurso, vi essa matéria ontem logo de manhã, fiquei de boca aberta, né? Boné do MST vira item fashion e gera polêmica. Moda e ativismo combinam. E eu fiz uma simples pergunta, né? Como levar a imprensa e os artistas a sério? O Twitter marcou, né, o meu tweet como tweet de suspeitos. Pronto, eu virei um suspeito. Meu Deus do céu, né? E suspeito no Brasil é algo bem complicado. Porque você vê, quando alguém, um criminoso, pratica um crime e às vezes assim, ele é gravado, né? A Rede Globo chama de suspeito. Então eu não quero ser suspeito. Deus é mais, né? Deus é mais. No Brasil, ser suspeito é muito perigoso. A ERA falou o seguinte, nova modalidade de classificação dos posts da direita. E me imaculada, eu falei, Jesus Cristo. Antes, não quero nem mostrar o conteúdo da matéria, né? Porque já é um absurdo. Mas você vê, olha só, né? A Aline Moraes, a casa dela, né? Um apartamento sensacional, uma grande obra de arte ao fundo. Que dá, não sei, não dá pra ver muito bem, né? Mas dá pra ter uma ideia de quem seja, assim, meio carequinha. Mas a gente fala, não, tá conspirando, não deixa de conspiração. Só que na legenda, ela deixa bem claro. É o Lenin. Lenin, olha só, né? Rapaz, que bonitinho. Ela tem a foto, o quadro do Lenin. Tá bom. Nada estranho por aqui. A Etsuki fala, né? Mostrem para as pessoas o que a maioria desses artistas defendem e cultuam. O que foram esses personagens na história e o que fizeram com pessoas. Ainda dá para resgatar mentes que ainda não foram tomadas. Sobre o MST, pra gente começar a falar um pouco mais do Lula, olha isso daqui. Lula marca reunião para discutir articulação nacional de candidaturas do MST e eleição. Lula marcou a reunião, o pessoal do MST, não é do Boulos, é do MST mesmo,
para discutir o plano eleitoral do grupo neste ano e cenário político em 2022. Se você conhece qualquer pessoa que tem um pedaço de terra, uma fazendinha, avisa para eles, viu? Pela primeira vez em sua história, o movimento decidiu fazer uma articulação nacional para emplacar seus membros no Legislativo. O MST, 100 deputados, já faz uma bagunça, imagine com deputados. 7 militantes concorrerão a vagas na Câmara Federal e 5 a cargos nas Assembleias Legislativas do Estado, todos pelo PT. Dirigentes do partido apontam 3 motivos que levaram o MST a organizar candidaturas no âmbito nacional. Primeiro, avaliam que o movimento conseguiu falar fora de sua bolha desde o impeachment da Dilma e que se tornou reconhecido pela luta pela democracia. Tá vendo, Helene Moraes, né? Os globais amam o MST. Além da aproximação com Lula após sua prisão por ter articulado a vigília em Curitiba e capitaneado ações pela liberdade do petista. O MST também entende que é necessário levar para o parlamento segmentos dos movimentos sociais. Imagine o tipo de pauta, né, que esses deputados irão defender. Eu tenho a mais pura certeza que qualquer um deles que se eleger, primeira comissão que vão tentar, né, entrar. Comissão do Meio Ambiente. Comissão da Agricultura, né? Alguma dessas duas vai ser a primeira, né? Porque o agro brasileiro não sabe lidar com o meio ambiente nem com a agricultura, então o MST, né, vai tomar a tua terra para dar um bom direcionamento. E aí, olha isso daqui. Na verdade, ela até saiu, não quero falar dessa matéria ainda, não quero falar, volto nela depois. O Lula participou de uma entrevista recentemente na rádio Itatiaia e recebeu uma pergunta, né, que talvez estivesse fora do script. O Lula deu uma surtadinha de leve, quero mostrar aqui para vocês. Fazer uma pergunta para o senhor. Júnior Moreira também na linha falando de Belo Horizonte. Ex-presidente, bom dia. Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre corrupção. Não há como negar que durante o governo do senhor aconteceu um grande esquema. E para chegar nessa conclusão, acho que o eleitor basta olhar para os milhões devolvidos aos cofres públicos. Segundo informações da justiça, pessoas e empresas envolvidas devolveram aí cerca de R$1 bilhão. Mas eu não quero falar de passado, não. Quero falar de futuro, né? Como que o senhor vai governar dessa vez? Teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar a fazer a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim. Descondenado. A Justiça Federal, através da Suprema Corte, disse que o Moro era mentiroso, disse que o Daniel era mentiroso e disse que todos os processos contra mim foram uma farsa. Isso já está dito pela Justiça, pela Suprema Corte. Você poderia ter começado fazendo essa pergunta. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram R$1 bilhão para o Petrobras, mas é verdade que destruíram 4.400.000 postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado. Eu não vou continuar. Você consegue perceber como Lula ele sai de si? Faz uma pergunta para Lula, você vai fazer um novo governo corrupto? E ele começa a atacar outras pessoas. Começa a tirar números da cabeça. Não, olha só. É verdade que devolveu R$1 bilhão, mas não tem mais não, Lula. Não se devolve R$1 bilhão se não fez nada de errado. É simples assim. É esse o cara que, em primeiro lugar nas pesquisas, e tem muita gente que vai votar, né? Na hora que conversar de corrupção, ele foge. Começa a atacar os outros. E falando nas pesquisas, Folha de São Paulo. O risco de Bolsonaro vencer é real, diz o leitor. É mesmo? Aí dentro da matéria, né, tem algumas coisas, quero só mostrar para vocês mais 2 coisas que os leitores falaram. A plataforma que suporta Bolsonaro é o ressentimento. Que verso e reverso da mesma moeda assim afeta Lula. O ódio à democracia pode ser interpretado pelo desdém com as políticas identitárias e as políticas afirmativas, a misoginia, os armamentos, o anti-ambientalismo e a aversão à ciência. O risco é real. Bom, ela critica tanto Bolsonaro sobre algumas pautas que eu começo a falar realmente, né? Só tem Bolsonaro como opção. Porque Bolsonaro quer armar a população, né? É contrário a algumas políticas identitárias, que eu acho que a maior parte de vocês também são contrárias, porque afirmativas. A gente sabe que ela chama de antiambientalismo, na verdade, é uma tentativa do governo, né, de destravar a economia e fazer realmente assim um crescimento sustentável, onde
o planeta Terra tem que servir ao ser humano, né? E não o ser humano é basicamente um parasita nesse planeta. E teve outro cara que falou o seguinte: infelizmente, grande parte dos brasileiros se identifica com Bolsonaro. Graças a Deus, né? Vamos tirar aqui o in, né? Felizmente, grande parte dos brasileiros se identifica. Muito de forma velada. Tem que perder a vergonha, viu? Se assuma Bolsonaro. Foi só ele segurar um pouco a sua língua que já subiu nas pesquisas. Estão com medo, petista? O petista tá com medo. O petista tá com medo. E é nessa brincadeira, né? Saíram alguns dados. Pesquisa presidencial em Santa Catarina. Bolsonaro liderando com quase 48% dos votos. O Lula com 21%. Oh, meu Deus. Aí. Tá longe, hein, Lula? Aí o Pedro Abramovay vai, que é o diretor da Open Society Foundations, a ONG do Jorge Soros na América Latina e no Caribe, tá puto da vida. Tá comparando Santa Catarina, né? A Wyoming, não sei como é que se pronuncia o nome desse estado, mas foi que teve uns eventos aí ligados a coisas da extrema-direita nos Estados Unidos no passado, né? Já tá querendo chamar basicamente Santa Catarina de NZ. Quase isso, não deixando no ar. E aí que sai a matéria, e aí eu vou voltar lá depois para a matéria do PSB que eu pulei, que vai fazer mais sentido. E que inclusive já tem até um link pra gente começar a falar do Moro. Guilherme Amado fez uma notinha. No segundo turno, diferença de Lula para Bolsonaro também cai. Se também cai, porque no primeiro turno também caiu. Bolsonaro saiu crescendo. Aí o André Guedes tá puto da vida. Tá puto com Lula. Continua falando Lula. Cada vez que você fala em regular a mídia, um eufemismo para censura, cada vez que você elogia um ditador que diz que baderneiros do MTST vão protagonizar o seu governo, o capitão repugnante capta mais votos. E aí a Bia fala o seguinte: opa, peraí, Sérgio Moro e sua equipe do MBL já jogaram a toalha, agora possuem a certeza que nunca existiu chance para o ex-juiz. Resta apenas a terceira via remover a máscara e assumir a condição de esquerdistas enrustidos, auxiliando Lula a se aproximar de eleitores desinformados. O André Guedes tá falando: Lula, isso aí, Lula, fala mais, porque quanto mais você bate, mais votos o Moro ganha. Não é o Moro que ganha votos. Quem tá ganhando votos é o Bolsonaro, né? Tá bom. O Moro continua caindo, né? E aí vamos pegar essa questão das pesquisas. Bolsonaro crescendo, e vamos voltar aqui pro PSB. Tinha que entrar naquele momento. Olha isso daqui. O recado do PSB ao petismo sobre o avanço de Bolsonaro nas pesquisas. Para o PSB, a oposição não tem o direito de perder tanto tempo discutindo suas contradições e disputando o poder lateral que ocupa hoje na política. Disputando o poder. É assim, ó, o PSB tá falando o seguinte, ó: esse espaço é meu. Eu sou o dono disso daqui. Lula, respeite o meu pedaço. Respeite, sabe, a minha possibilidade de lançar o Márcio França em São Paulo. Respeite Pernambuco. Pernambuco é o meu estádio, eu quero lançar candidato aqui. Respeite Rio de Janeiro, né? O PT não pode ter tudo. A gente vinha observando o PT avançando. Aí, ó, enquanto vê o governo usar sua máquina bilionária para ganhar terreno junto ao eleitorado, enquanto o petismo luta para fazer sombra sobre os demais partidos de esquerda, no seu eterno projeto hegemônico, o bolsonarismo avança com programas assistenciais. O PSB avalia que é hora da oposição acordar para o jogo. Por que isso aqui é tão importante? Além disso aqui mostrar, né, o que é que está acontecendo no cenário, mandando a galera, o PT, baixar a bola. Por quê? Porque o Lula não está crescendo, o Lula está perdendo pontos e Bolsonaro vem crescendo. Então aquela história do favoritismo não cola. Isso tira um certo poder do PT. Isso daqui é bom para ilustrar uma coisa que eu venho comentando com vocês assim nos últimos, 2 meses. Entre a tal velha política e a tal nova política, que, né, essas pessoas novas que entraram, essa renovação, pessoas ligadas aí a movimentos sociais, pessoas ligadas às redes sociais, a própria rede social, né, participando da política diária. Entre esses dois mundos tem que ter algo para dialogar, principalmente nesse período de campanha. E esse diálogo ainda se dá pelas pesquisas. Você consegue, né, entre as redes sociais, não, tem um força nas redes sociais, tem isso, tem aquilo, tá. Mas você tem voto? Você tem como me mostrar? Então, conforme o Lula vem perdendo votos, ele vem perdendo poderio, ele vem perdendo força política,
principalmente na hora de negociar. Ele vem perdendo força. A mesma coisa do Sérgio Moro. O Sérgio Moro não conseguiu colocar a mão no fundão do União Brasil. Por quê? Porque não tem voto. O Bivar olhou e falou, bicho, se tu crescer nas pesquisas, em abril a gente decide. Quem sabe até julho. Acho que o Bivar normalmente falou julho. Porque não vai decolar, não vai. A pesquisa ainda interfere em algumas coisas. Por mais que muita gente não acredite, acho que nem eles acreditam, é algo indicativo. Quando você olha a tendência para o Bolsonaro estar crescendo, inclusive, da mesma forma que você vê a esquerda falando Lula, bora parar, me respeite. Do mesmo jeito que Bolsonaro cresce, né? Aquela galera que tá no redor, que meio que olhava com o Bolsonaro assim, Bolsonaro, sei lá se o Bolsonaro ganha, melhor ficar com um pé em cada lugar, um pé em cada lado. Ela começa a falar, pô, vou ficar com um pé em cada lado, né? Mas o meu pé assim de apoio eu vou deixar um pouquinho mais à direita, né? Que parece que Bolsonaro tá crescendo no jogo, deixa eu fazer um agrado aqui no capitão e tudo mais. Então a pesquisa ela ajuda. Nesse diálogo interno entre os políticos, ela tem ainda o seu papel, né? Mas vamos aqui começar agora a falar para a terceira via, né? De fechar aqui com o André Guedes. Mais uma vez aí, né? Preocupado que o Lula tá dando votos para o Bolsonaro e não para o Moro. Vamos falar do Marreco. Ontem, mais uma vez, ele tentou lacrar nas redes sociais. Ele começou, né, querendo falar que é culpa de Bolsonaro não pensar no longo prazo. Não pensar nas refinarias, nos fertilizantes. Ele diz, ó, tudo falta. Não tem ninguém pensando o país a longo prazo. E sabe o que me incomoda do Sérgio Moro? É porque eu não sei nem se ele tá postando isso daqui. Não sei nem se às vezes é o pessoal do MBL ou, sei lá, o Diogo Mainar do antagonista. Assim, a cara de pau do Moro é tão grande que o PL 191, que é o PL que visa, né, colocar o Brasil no patamar de ser autossuficiente em termos de fertilizante, esse PL 2020, né, é do ano de 2020, mas é do mês de fevereiro. Desde o início de 2020. E esse PL ele foi construído por vários setores do governo, envolveu mais de, se não me engano, na época, 8 grupos diferentes. E quem assina esse PL, e é por isso que eu digo que o Moro tá jogando baixo, foi o próprio Sérgio Moro. O Moro sabe do esforço que o governo fez para ser autossuficiente em termos de fertilizante, e agora tá cobrando, porque ele não cobra o Congresso. Onde é que estava Moro ao longo de 2020 cobrando o Rodrigo Maia? Onde é que estava Moro ao longo de 2021 cobrando a bancada do Podemos, a bancada do União Brasil, do PSDB, os seus amigos tucanos? Onde é que estava o Sérgio Moro? Não. Mas aí, né, para pegar os desinformados do Brasil, ele finge que não é com ele. Aqui, ó, assinado por Bento Costa Lima de Leite Albuquerque Júnior, rapaz, que nome longo, e Sérgio Fernando Moro. Ou alguém falsificou a assinatura Moro. Às vezes também isso pode acontecer, né? Alguém falsificou a assinatura do Moro, ele nem sabe que o governo estava com esse projeto. Ainda fica mais feio. Mas tudo bem. Mais feio do que isso mesmo, né? Só a entrevista do Marrequinho. Marrequinho, né? Colocou lá o link para assistir. Eu falei, vou ter que ver, né? Vou ter que ver. E meu Jesus. Tenho que tirar o chapéu para a Mona Lisa. Olha como é que ela recebe o Sérgio Moro, né, no programa. Falando que lá tem espaço para todo mundo conversar. Cadê? Pera aí. Opa, eu boto da play no vídeo errado. Cadê, meu senhor? Esse aqui. Tem muita gente no mundo político que aposta... Não, pera aí, esse não. Ô, Jesus, esse aqui. Boa noite, Mona Lisa. Um prazer estar falando aqui. Eu achei que eu estava sendo censurado antes, viu? Mas não. Aí agora está resolvido aqui. Ministro, vou contar uma coisa para o senhor. Essa possibilidade aqui na CNN Brasil é zero. Por quê? Aqui o nosso papo é reto, direto e com o principal. Todas as vozes são ouvidas aqui, mesmo quando elas são vozes desafinadas, mas não será o caso dessa entrevista. Muito obrigada, ministro. Tá certo. Não, querido, é um prazer estar aqui. Tá uma brincadeira apenas aqui. Eu sei. Mas eu vou caprichar na voz aqui, viu, Mona Lisa? Pode deixar. Mas sem dúvida, ministro... Eu entendi que é uma brincadeira. Eu vou caprichar na minha voz. Que vergonha, Moro. Mas já tomou uma dessa. Ele veio querer lacrar? Não, eu pensei que estava sendo censurado. Ela Não, jovem. Até o desafinado aqui a gente escuta. Foi lacrado ou errado, né, Moro? Foi lacrado ou errado. Mas o pior disso, gente, é assim... É quando é desinformação. A desinformação,
Assim, quem definiu isso muito bem era o professor Olavo de Carvalho. Ele falava isso como histeria. Histeria é o seguinte, é quando você não tem que acreditar nos seus olhos e nos seus ouvidos. Acredite no que eu estou lhe falando. Não acredite no que você viu. Esquece o que você viu, o que você ouviu. Esquece o que eu estou lhe falando. Sérgio Moro, ao longo da entrevista, foi questionado se ele abriria mão de sua candidatura. Aí o que ele fala é o seguinte, ó. Para deixar bem claro, não vou desistir da minha candidatura. Não vou desistir do meu sonho. Não vou desistir de mudar o Brasil. Mas ele não falou isso. Ele não falou isso aqui, mudar o Brasil. E olha a legenda do Moro. Desistir de mudar o Brasil. Ele colocou isso aqui. Será que essa aqui é a legenda verdadeira? Será que o Moro realmente falou que ele vai desistir de mudar o Brasil? Ele não falou isso. Ele deixou, na verdade, o seu sonho transparecer. O sonho do Moro é fugir do Brasil. Na primeira oportunidade, ele foi lá para os Estados Unidos, né? Para Álvares e Marçal. E eu vou dar play. Não vamos nos focar no que o Moro tem a falar. Vamos ver, vamos julgar por nós mesmos. Tem muita gente no mundo político que aposta que sim, existe uma grande possibilidade do senhor abrir mão da sua pré-candidatura. Existe essa possibilidade? Não, Monalisa, não existe essa possibilidade. Desistir da minha candidatura seria desistir de mudar do Brasil, o que é o meu sonho. Desistir da minha candidatura seria desistir de mudar do Brasil, mudar do Brasil, mudar do Brasil, mudar do Brasil. O que é o meu sonho, mudar do Brasil. O que é o meu sonho, mudar do Brasil. O que é o meu sonho, mudar do Brasil. Mudar do Brasil, o que é o meu sonho. Quando você liga, inclusive, a legenda automática do YouTube, desistir da minha candidatura seria desistir de mudar do Brasil. Então, peraí, a candidatura do Moro, ela tem ligações, né, com braços internacionais. Então, ele é o candidato do globalismo. Entendi. Mais do que é óbvio, né? Ou talvez o Moro cometeu mais uma gafe verbal, né, Moro? Como você disse, o Kataguiri fez. Uma pequena gafe verbal. Sérgio Moro revela, né? Ele quer mudar do Brasil. Ah, beleza. E aí, a CNN também perguntou sobre a relação do Moro com Arthur. E o Moro fugiu da pergunta. Olha isso daqui. Candidato, o senhor falou agora que quem faz coisa errada não tem lugar do meu lado. E também levantou agora a bandeira da ética. E o senhor disse agora, recentemente, nesse episódio do Arthur Duval, jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião. Mas eu lembro que em janeiro o senhor fez um discurso elogiando esse mesmo deputado. Disse que ele era um jovem já experiente e que era um deputado estadual de destaque, que tinha muitos projetos importantes. Antes desse discurso do senhor em janeiro, o Arthur Duval já tinha chamado o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria, já tinha xingado ministros do Supremo e já tinha sido expulso do DEM por mau comportamento. Com essa ficha do deputado, não dava para adivinhar em janeiro que não seria um bom negócio apoiar ele? Carol, esse fato que aconteceu agora mudou tudo. Esses áudios repugnantes, né, eles são inaceitáveis. Para eles, não existe qualquer espécie de desculpa que se possa ter. Eu botei só nisso pra vocês verem. Eu tô perguntando, Moro, o Arthur fez isso no passado. Você não acha que errou? Não, olha, os ódios agora, que na Ucrânia é inaceitável. Não, a gente não tá falando agora não, Moro. A gente não está falando de agora, a gente tá falando do passado. Já tinha 1001 motivos para você fugir de qualquer tipo de aliança com a MBL. Não quer, né, Moro? Não quer, estão juntinhos. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Quem tem medo. O que o MBL sabe do Sérgio Moro, né? Que ele tem medo de romper com o grupo. Mas tudo bem, né? E aí, olha só, sobre a questão do Arthur, só que uma pequena atualização, né? E deixar uma coisinha aí, uma pulguinha atrás da orelha de vocês. O Gil Diniz, ele comenta o seguinte: nenhum deputado do Partido Novo assinou nosso pedido de CPI do MBL.
O mais engraçado é que são os mesmos que queriam a todo custo abrir a CPI da Prevent Senior. Aliás, convido a bancada do Novo a assinar e convido o próprio Mamãe Falei. Afinal, temos que questionar tudo. Vamos fazer uma CPI da MBL. Não querem. Aí eu fui lá no site da Lesp. Atualmente, os deputados do Novo só tem esses 3. Mas tá faltando um bem importante, que era do Novo, agora tá no Podemos. O N, que é o candidato oficial do MBL. Ele era do Novo. Era deputado estadual pelo Novo e agora mudou pro Podemos. E os outros? Daniel José, Ricardo Melão e Sérgio Vitor. Sem querer pegar muito no pé, né? Mas, só para mostrar que eu já não comento, não é de hoje, ó. 2019, ou desculpa, 2020. 19 de janeiro de 2020. Já tem mais de 2 anos que eu comentei sobre isso. Olha esse curso. Um curso que contava com a presença do N, que era do Novo, agora está no Podemos, e com certeza não vai querer uma CPI do MBL. Vinícius Poit, que atualmente, né, está à frente do Novo a nível federal. E você não viu o Vinícius Poit, né, falar nada. Ó, tá caladinho. O Partido Novo tá caladinho sobre o MBL. O Ricardo Melão tá nesse mesmo curso e que é deputado agora. Sérgio Vitor, que também tá aqui, né? Só falta o Daniel José. Mesmo curso com o Caio Coppola, né? Eu sempre falo do Coppola. Esse daqui, ele nunca... Toda vez que o Brasil precisa dele, ele desaparece. Eu não vou falar, precisando falar que eu fico pegando no pé do menino. Mas tive que trazer aqui pedidos anteriores só para comentar do Daniel José. Sabe o que é o Daniel José? Que não quer assinar a CPI do MBL. Ele não quer assinar. Vocês devem saber que, por exemplo, o Kim Kataguiri é amigo da Tabata do Amaral. Vocês sabem, né? Qual grupo, né, econômico, inclusive político também, a Tabata Amaral é ligada. Ela é de esquerda, mas ela tem aí, né, uns parceiros grandes. Pois bem, matéria. Isso aqui é um print que eu peguei da Isto É. Os pupilos. Jovens financiados pelo bilionário passaram pelas melhores universidades do mundo e buscaram partidos de diferentes matizes ideológicas. Que bilionário que eles estão comentando? O Lema. O Daniel José é o candidato, né, que foi eleito com apoio do Lema. E só para lembrar, né, não tem como não pegar no pé. Coppolinha, deve ser por isso que ele não fala mal do Daniel José, né? Coppolinha boletou R$55 mil prestando serviços aí de produção de programas, rádio, televisão ou vídeo. Isso aqui em 2018. Deputado do Novo. A bancada do Lema tá quietinha, né? Sobre o MBL. Mas enfim. Vamos começar aqui agora sobre a questão da gasolina, que tem muita coisa pra gente falar. A começar aqui, né? Já pegando aqui um gancho que a gente vai falando da turminha do Moro. Vejam só. Alta do diesel. Líder caminhoneiro anuncia paralisação em 4 estados. Já estão querendo paralisar o Brasil. Bolsonaro trata caminhoneiros como otários e vai encarar uma greve sem precedentes. Diz Dedeco, líder da greve em 2018. Quem é Dedeco? Ex-juiz Sérgio Moro se desentendeu neste sábado com Vanderlei Dedeco, líder da greve dos caminhoneiros de 2018, que criou um grupo de WhatsApp em apoio à sua pré-candidatura. O Moro tinha saído do grupo, mas o Álvaro Dias está no grupo, Deltan Dallagnol estava no grupo, e outras pessoas do Podemos que devem ser candidatos. Por mais que ele tenha brigado com o Moro, né? Não sei se o Dedeco brigou com o Álvaro Dias. Até porque o Álvaro Dias, na época, veio pra imprensa colocar panos quentes, né? Não, besteira, essa questão do Moro com o Dedeco. Foi um desentendimento, são amigos. Dedeco, que é do Podemos, partido do Moro, deve vir como candidato. E esse cara quer greve, quer paralisar o Brasil. Quanta irresponsabilidade, hein? Aí você vê aqui, ó, Álvaro Dias, 2018, na BR-116, ouvindo caminhoneiros com Dedeco, pré-candidato a deputado federal e outros, discutimos as principais reivindicações dos caminhoneiros. Hashtag Álvaro Dias. Vai vendo. Aí eu dou falar, né? A mágica nunca falha. E só para relembrar, ó, discussão de Moro e Dedeco é fofoquinha. E ainda não é hora de cobrar propostas, diz o Álvaro Dias. Ex-juiz e líder de caminhoneiros, ambos do Podemos desentenderam-se em grupo de WhatsApp. Fofoquinha, besteira, deixa pra lá. E o Dedeco quer paralisar o país. Sabe, né? Toda vez que temos uma crise, os mais diversos setores tentam tirar proveito. Nunca, assim, é um proveito para o pobre, para o brasileiro, para o pagador de impostos, para a classe média, sabe, para o cidadão comum. Não, eles tentam tirar proveito para eles, para a pauta deles avançar. Vamos tentar desgastar o governo Bolsonaro.
Mesmo que o preço para isso, né, seja o aumento generalizado de preços, inflação, quebrar a economia. O importante é tirar Bolsonaro de lá. Aí você vê aqui a esquerda, né? Como a esquerda é mais mestre nisso daqui do que qualquer um outro. Fernanda Melchiona, PSOL. Gasolina chegou a R$ 10,55 no Acre. Parabéns, Bolsonaro. Em primeiro lugar, né? A culpa não é de Bolsonaro. O governo deve... Assim, quem pode resolver parte do problema é o governo? Sim, parte do problema o governo pode resolver. Pode culpar, sei lá, o governo por alguma coisa? Pode. Mas culpar 100% é complicado. Porque quando a gente olha para o mundo, eu acho que principalmente vocês devem entender que o aumento é generalizado. Generalizado. Aqui na Austrália também subiu. Aqui na Austrália também está tendo confusão. Até com um princípio de confusão caminhoneiro por causa do preço do diesel também está rolando. Seríssimo. O preço daqui, pela primeira vez, ultrapassou os $2. A gasolina aqui mais do que dobrou de preço. Se você compara o início de 2021, Kim... Eu não lembro se era no início de 2021, no final de 2020. Mas, gente, a gasolina aqui não muito longe custava $1,07. Ela já tá mais de $2. Já tem posto a $2,15. Tá entendendo? Tá o dobro. Literalmente o dobro. É pesado. O dólar esse dia tava com uns R$4. Se botar $2,15 a 4, vai dar R$8,30. Então, assim, basicamente o preço que tá no... Aqui nesse preço que tá mais caro, né? Tá mais caro. Não sei quanto é que tá no Brasil. Já tá R$8,30. Mas enfim, a gasolina aqui também dobrou. Todos os países ao redor do mundo estão subindo o preço. Só que é sobre essa questão do PT, porque eu fiz questão de trazer isso. Pô, não coloquei aqui, tá fora de ordem? Aqui, ficou fora de ordem. A Bia do STF traz aqui a postagem da Fernanda Melchiona e fala o seguinte: eles possuem, né, um comprometimento com a verdade. Confia que o pessoal realmente está do lado da verdade. Bandeirantes explica as meias-verdades da esquerda. Gasolina é vendida a R$ 10,55 em um único posto de Cidade do Acre. Um único posto. Só um. Preço médio da gasolina vendida no Acre é de R$ 7,00, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo. Aí o pessoal pega um posto de uma cidade para querer falar que é o estado, né? Que a gasolina chegou a R$ 10,55 no Acre. Pô, um posto no interior, mais de 560 quilômetros da capital. Joga abaixo, né? Mas é o PSOL. PSOL, a gente não duvida de nada. Aí o Felipe Ruiz fez alguns questionamentos bem interessantes, que é o seguinte, ó. Se a Petrobras segue paridade internacional, reclamam. Se repasse está defasado, também reclamam. Se a empresa paga dividendos, reclamam. Se não pagam, reclamam também. Reclamam se o governo propõe um fundo de estabilização, subsídio ou congelamento de preços. Aos que reclamam, qual a solução? Alguém tem a solução? Seria muito bom. Solução, os governos do estado não têm. Mas eles têm medo. Eles têm tanto medo que, vejam só, secretários da Fazenda e Estado, dos governadores, fazem reunião de emergência para avaliar a PLP dos combustíveis. O Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal convocou, né, uma reunião de emergência para as 17 horas dessa sexta-feira para analisar os impactos do projeto de lei que altera a forma de cálculo do ICMS. Não, vamos derrubar isso aqui, pô. Não, tá ruim. Tá ruim, não. Estão jogando contra. O Congresso, o Executivo estão tentando resolver e os governadores querem que você pague ainda mais na gasolina e no diesel. É inacreditável. Inacreditável. Isso daqui não é inacreditável. Isso aqui é normal, né? Você está falando sério, eu não me surpreendo mais com isso. Justiça dá 72 horas para governo explicar alta no preço dos combustíveis. Eu ia ficar surpreso se isso não acontecesse. Mas o que me deixou surpreso, de verdade, foi um editorial da Folha de São Paulo. Primeiro, a Folha de São Paulo não é o Estadão. O Estadão costuma fazer editoriais. O Globo vez ou outra. Mas a Folha de São Paulo, cara, é meio raro. Aí, o Vili Migo fala o seguinte, ó. A Folha fez um editorial sério e mostra os motivos reais do aumento de combustível e os caminhoneiros não devem seguir para solucionar. Fui surpreendido com tanta lucidez. Falei, rapaz, não acredito. Não acredito. Não acredito. O Vili Migo direto tá lá na plataforma roxa, né? Tô até devendo umas lives pro lado de lá.
Só quero mostrar esses 4 parágrafos. A Folha de São Paulo escreveu isso. Acredite se quiser. Os aumentos de 25% para o óleo diesel, 16% para a gasolina e 9% para o gás são corretos e necessários para preservar a política da empresa e evitar artificialismos populistas, muito mais custosos para a economia a longo prazo. Como o mundo político já deveria ter aprendido com os muitos erros do passado, o represamento de tarifas públicas pode até agradar de imediato ao eleitorado, mas com o tempo provoca desequilíbrios crescentes nas finanças públicas e nos mercados. A conta é cobrada depois, com juros e correção. Neste momento, petróleos e derivados encarecem no mundo em razão, da situação na Ucrânia e sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia. Os preços sinalizam que é preciso consumir menos. Controlá-los significaria um benefício indiscriminado aos consumidores à custa dos cofres da Petrobras. É inegável, de todo modo, que os reajustes provocarão danos sociais e econômicos. Ainda que a Folha de São Paulo entenda que está certo o aumento, eles reconhecem também, mas vai criar danos, sociais e econômicos. Meu Deus do céu. Imagine se a imprensa tratasse, dessa forma, tudo que acontece no Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2019. Piadas à parte, era capaz do Brasil virar Suíça. Com a imprensa jogando a favor, todo mundo jogando a favor, falando a verdade, não colocando o governo em crise, pressionando a classe política para a gente obter soluções reais, duradouras, soluções corretas. Mas não, no Brasil tem que acontecer uma crise para alguém se movimentar. Há quanto tempo está se falando sobre esse PLP? Esse PLP é de 2020. O Rodrigo Pacheco esperou ter esse aumento para, enfim, discutir o tema no Senado, porque já está agora impraticável. O Rodrigo Pacheco tem que esperar até o último segundo para tentar o quê? Eleger o Lula. É como as coisas são, tratadas no Brasil. A situação ela tem que procurar alguma solução. E eu tenho certeza, por algumas razões, não saiu nada na imprensa para eu poder puxar, então, nesse momento só falo para vocês, tenho certeza que alguma coisa o governo vai pensar para os próximos dias. Vem se falando nos bastidores algumas coisas, Mas enfim. O Jorge Serrão lá da Jovem Pan, ele comenta o seguinte, O presidente da Petrobras falou na Jovem Pan, abre aspas, nós estamos terminando de pagar a ação indenizatória que o povo americano entrou na justiça pelos roubos da era Lula e Dilma na Petrobras e fez a empresa quase falir. E aí ele pergunta, e a indenização aos investidores no Brasil? Como é que fica? Vai pagar indenização para os americanos, mas e a indenização para os brasileiros? E aí, gente, eu acho que essa questão atual, na Petrobras, ele é bom para a gente relembrar o que aconteceu na época do PT, mas é bom também para a gente pensar mais à frente, porque a gente vem vendo paulatinamente, repetidamente, essas sanções que estão sendo impostas, sanções que a gente começa a se perguntar assim, o que essas sanções estão ajudando, estão contribuindo para trazer a paz mundial. A gente está vendo, na verdade, que no final do dia, assim, na ponta do lápis, é a Agenda Verde, a Agenda 2030, a Agenda do SG, o Compliance, que está ganhando bastante, Quem defende aí o fim do uso de combustíveis fósseis e a adoção massiva aí de carros elétricos, não que seja ruim, mas no momento atual, quem que tem dinheiro aí para investir num carro elétrico? As redes, o grid aí suporta, a gente tem energia instalada no Brasil, tem carga, tem potência aí para entregar, não, temos aí, pode conectar todo mundo, tem como nesse atual cenário. Então a gente fica olhando isso. Então eu acho que é um momento muito bom para discutir alguns temas. E eu quero trazer aqui para vocês uma matéria que, inclusive, a gente já comentou em vídeos anteriores. Isso aqui está na matéria de um vídeo que o presidente compartilhou. Eu acho que era Dossiê Mão Invisível, se eu não estou enganado no título. Acho que era episódio 819. Enfim, foi no início desse ano. Matéria do Conjur, de 2019. Encontro secreto de Deltinha com bancos réus em ação da Petrobras nos Estados Unidos. Falava que o Deltan tinha se encontrado com bancos. O bate-papo secreto do Procurador da República, Deltan Dallagnol, foi com os bancos que também são réus na ação coletiva ajuizada contra a Petrobras nos Estados Unidos. O Serrão pergunta, e a indenização aos investidores brasileiros? Não sei, mas o Deltan estava lá, em reunião com o pessoal nos Estados Unidos. O encontro foi bancado pela XP Investimentos.
ligada aí, né? Um banco bem laranja, muito próximo ao Luciano Huck. Mas o procurador nega que tenha recebido para falar com os representantes dos bancos e diz não ver conflito de interesse no encontro. A conversa com os representantes dos bancos aconteceu em São Paulo em junho de 2018. As informações estão em mensagem de Telegram trocadas entre Deltan e uma consultora da XP. Aí você vê, ó, os bancos foram arrolados como réus porque deram aval ao sistema de controle interno da Petrobras durante o período investigado e chancelaram as auditorias feitas na companhia. Mas nenhum deles arcou com a multa paga no processo como parte do acordo assinado com os acionistas. Nenhum banco pagou. Assim, por mais que tenha corrupção e se use dinheiro espécie, quando a quantia é muito grande, você precisa ter o banco envolvido no meio. Os bancos chancelaram. Cadê o compliance? O banco tinha que ser copartícipe, né? Mas não. Não. A Petrobras pagou sozinha 3 bilhões de dólares. Se o Lula tá falando, né? Pô, a gente tá tendo que pagar a dívida do PT, tá? Mas também tem esse problema aqui. E sobre isso, é interessante, olha só. A PwC, auditoria contratada pela estatal, fez um acordo separado em que pagou multa de 50 milhões. Né? O pessoal do compliance 50 milhões e você, né, o seu dinheiro, paga 3 bi. Segundo o Ministério Público Federal, o encontro com Deltinha com os bancos foi para tratar da campanha Unidos contra a Corrupção, capitaneada pelo procurador. Ele também diz ter levado com ele um representante da Transparência Internacional. A ONG que a gente comentou no vídeo de ontem, né, que levou para foi para a Unesco ou foi para a ONU? Eu estou na dúvida agora. Mas um relatório que o Brasil abandonou o combate à corrupção. Que coisa, né? Mas tudo bem. Por que eu quero trazer esse assunto para a gente comentar no vídeo de hoje? Olha essa matéria de 1º de maio de 2016. Se fala tanto, né, de políticas públicas, boas práticas, auditoria, tudo mais. Não, temos que sanear as contas públicas, temos que combater a corrupção. Estadão. Petrobras já gastou mais com auditoria do que recuperou com a Operação Lava Jato. Enquanto a gente estava extremamente preocupado com o que o PT fazia, né, com a Petrobras, a gente meio que deixou de lado alguns temas. Olha o conflito atual, né, a situação atual na Europa. Rússia e Ucrânia. Você se sente confortável de falar, não, eu não só apoio esse lado, eu não só assim, recrimino esse lado, recrimino essas ações, como eu tenho certeza que esse lado é bonzinho. Esse lado é do bem. Esse lado é 100% do bem. Não tem nada errado nesse país. O presidente desse país não tá ligado a nenhum grupo de esquerda, nem nada. A gente vê que o que está acontecendo lá, né, basicamente é um embate entre a comunada raiz, né, vermelha, contra meio que os globalistas. Foi meio que aconteceu na Petrobras na época. A Petrobras já gastou mais do que conseguiu resgatar com delações premiadas da Lava Jato na contratação de 3 escritórios de advocacia e de um comitê especial para fazer um pente fino na empresa. Não que não tenhamos que realmente investigar, combater a corrupção, tem. Mas é muito estranho você gastar mais com auditoria do que você recuperou com acordos de leniência. A estatal desembolsou até agora 370 milhões de reais sem qualquer resultado efetivo. O valor é 61% maior do que os 230 bilhões que entraram nos seus cofres, oriundos dos acordos de delação premiada. O atual Conselho de Administração em março considerou que os gastos continuados estão altos demais e cobrou os resultados do trabalho. Herança. O grupo foi criado em 2014, ainda na gestão da ex-presidente Graça Foster, para auditar os contratos investigados na Lava Jato e identificar falhas na governança que permitiram o esquema de corrupção. Peraí. G de governança, né? Estamos falando de compliance. Aí pega essa informação, junta com isso daqui. Agora começa a ficar, né, muito mais estranho. Xadrez do pacto que garantiu 2,5 bilhões para a fundação da Lava Jato, né? A Petrobras tem que pagar uma multa lá para os americanos e tudo mais. E eu sei que para o Brasil não ficar tão ruim, né? No final do dia, meio que o Brasil ia receber 2,5 bilhões para investir no combate à corrupção. Mas quem ia dar o direcionamento para esse dinheiro ia ser a turma do Moro, né? Do Deltinha. A ex-ministra do Supremo, a Ellen Grace, se tornou, palavras do Luiz Nassif,
a principal lobista brasileira na indústria mundial do compliance. Coube a ela abrir as portas da Petrobras e da Eletrobras para contratos milionários de compliance com grandes escritórios de advocacia norte-americanos. Álvares e Marçal de qual país? Moro é um ex-juiz, né? Só uma pergunta. Indústria mundial de compliance, né? Interessante. Você vê, né? Um dos principais centros de lobby é uma organização chamada World Justice Project, do qual Ellen Grace é membro. Um breve apanhado na composição da associação demonstra suas intenções. Numa ponta, grandes escritórios de advocacia. Na outra, altas autoridades de países menores, que se tornam a chave de entrada dos escritórios nesses países. O Moro, né, era uma autoridade, né? Foi até ministro da Justiça, né? O Álvares e Marçal é um grande escritório. E aqui chegamos ao nosso tema central. A class action pela qual a Petrobras assumiu o pagamento de uma indenização de 3 bilhões de dólares para cobrir ações judiciais de acionistas que adquiriram ADRs da empresa. Veja como esse mercado de compliance é, né, extremamente lucrativo. Né? Vamos combater a corrupção. Veja como combater a corrupção é algo extremamente lucrativo. E olha essa reflexão. A ação foi consolidada por cálculos sem pé nem cabeça da Lava Jato sobre as supostas perdas da Petrobras com corrupção. Baseava-se numa tal de tabela Barusco, as declarações de Pedro Barusco, diretor da Petrobras, de que toda a obra pagava propina de 1 a 3%. Jamais, palavras do Nassif, se comprovou essa regra e jamais se provou que as propinas implicaram em sobrepreço para a empresa, já que poderiam ter saído da margem de lucro das empreiteiras, visto que a Petrobras dispunha de um departamento sério que avaliava corretamente os custos de cada obra. Então vejam só, pensa o seguinte comigo. Você vai fazer uma obra. A empresa contratada ela tem que ter lucro. É impossível você fazer uma obra, né, para o cara perder dinheiro. Aí é maluquice. Tem que ter um lucro. Então, vamos para o seguinte. O lucro da empresa é 10%. Aí tu chega e fala pro cara o seguinte, ó. Você tem duas opções. Ou você pode colocar o seu preço e ganhar 10%. E, quem sabe, ganhar ou perder. Ou você pode ter a certeza que você vai vencer. Mas você só vai ter 7% de lucro. Porque 3% vai ter que me dar. 3% você vai ter que me dar. Então, assim, como a gente tem a certeza... que é isso que ele está tentando falar, que esses 3 bilhões foram prejuízos da Petrobras. Como é que a gente pode bater o martelo e falar que esse dinheiro que foi, sei lá, aí, né, desviado da corrupção, como é que a gente não pode saber que esse dinheiro, por exemplo, saiu do lucro da empresa? Porque as empresas lucram. Para garantir que ela ia ter o contrato, ela abriu parte do lucro para devolver. É corrupção do mesmo jeito. Mas nesse ponto, em tese, né, os acionistas, eles não estariam perdendo dinheiro. É corrupção, né? As pessoas têm que ser punidas por isso, os políticos principalmente, mas a Petrobras não tem esse prejuízo. E aí a Petrobras teve que pagar esse dinheiro. Quem que estava defendendo a Petrobras? Mesmo assim, chutando para cima, incluindo até o impairment da empresa na conta da corrupção, né? Trata-se de um ajuste contábil que leva em conta fundamentalmente a queda nas cotações de petróleo. Ainda assim, os valores não chegaram a 1 bilhão. As palavras do Nassif falando assim que ele acha que essa dívida da Petrobras não deveria bater nem 1 bilhão. Mas por que a Petrobras pagou 3 então? Aí se entra no buziles da questão. As ações de reparação miravam não apenas a Petrobras, mas todas as instituições que participaram do lançamento. De bancos nacionais e estrangeiros, firmas de auditoria e escritórios de advocacia que assessoraram a Petrobras. Pô, mas os bancos não pagaram nada. Né? A PW fez uma conta e só pagou 50 milhões. A Petrobras pagou 3 bi. Será que enquanto nós estávamos preocupados, né, em ver políticos corruptos sendo presos, alguma turma pode ter tirado proveito? Né? Não sei o quê. Você tá entendendo o cerne da questão? Com base em que esse preço de 3 bilhões foi calculado? Como se chegou nesse valor? 3 bilhões. É isso aqui, ó, 3 bilhões. Pá! Paga aí 3 bilhões. O que se fala um pouco, né, com base em áudios vazados da Vaza Jato, a esquerda fez uma matéria na época e a direita ignorou por muito tempo esse assunto, que é o seguinte, ó.
Dallagnol tramou para obter dinheiro da Petrobras por meio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Um dos trechos da petição mostra que, desde 2015, a Lava Jato definiu que iria permitir que autoridades norte-americanas aplicassem penalidades pecuniárias pesadas contra brasileiros e empresas brasileiras, desde que fosse estabelecido um percentual de retorno. Isso aqui eu fico muito triste se for verdade. A esquerda está acusando a Lava Jato de deixar, não, os Estados Unidos eles vão botar umas multas gigantes no Brasil desde que eles mandem uma parte do dinheiro, não para botar no bolso, mas para combater a corrupção. Eu não quero acreditar que isso é verdade. Abre aspas, a Lava Jato estabeleceu uma verdadeira parceria com o DOGE para retirar valores da Petrobras por meio da aplicação da FCPA, Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. Tanto é que os cerca de 2,5 bilhões retornaram ao Brasil para a gestão da Lava Jato e, originalmente, iriam compor a fundação de direito privado que atuam mediante a condução dos próprios membros da operação. E aí, sobre isso, deixa eu ver se eu coloquei aqui, a turma da esquerda na época atribuiu este áudio do Deltan a esse possível acordo. Não, deixa aí aplicar a multa, mas parte do dinheiro da multa vai voltar para o Brasil para combater a corrupção. Não para, sei lá, sanar as dívidas da Petrobras. Olha isso daqui. Júlio, lembrei do item 2, aquele item lá que fala que a Petrobras não se sujeita à lei anticorrupção. Cara, acho que o nosso ponto tem que ser, tem que filtrar o que você escreveu muito bem ali, as razões pelas quais ela não se adequa. Mas eu acho que tem que ir direto nesse ponto, assim, ela não se adequa. Eu lembro que você tinha os 2 parágrafos de introdução ali que eu achei que deu uma saída do assunto, dizendo assim, olha, a solução que a Petrobras quer é dizer que internalizando o equivalente seria aplicar a lei anticorrupção, só que a Petrobras não incide na lei anticorrupção. E como não é internalização, como é compensação, essa não é uma razão legítima para pagar no Brasil e não é uma razão legítima para compensar no exterior. Mas eu teria que começar falando assim, olha, ela não se sujeita à lei anticorrupção, por causa de 3 razões. 1, 2, 3. Aí, 1, pá, 2, pá, 3, pá. E aí dizer, olha, não se sujeitando, não existe uma causa legal para cobrar no Brasil. Existindo uma causa legal para cobrar no Brasil, vamos retomar aquele texto do DOJ. Olha só, o texto do DOJ vai falar isso. Vamos retomar o texto do DOJ, né? O Departamento de Justiça americano. Então não se enquadra e não é uma razão que possa permitir o dinheiro ficar no Brasil. Por isso que a solução melhor que nós entendemos é outra. E aí você vai pro item... O dinheiro não pode ficar no Brasil. Então a solução que nós encontramos é outra. Aí o pessoal se pergunta, será que seria nesse fundo de 2,5 bilhões para combater a corrupção, investir em compliance e tudo mais? 3, que vai ser uma razão legítima para o pagamento e internalização dos recursos do Brasil, que é a razão que a gente usou no nosso acordo. Dá para retomar brevemente. Aí o item 4 seria a questão da destinação, mas aí como eu apontei ali para você na parte que você fala da destinação, eu não sei se deve abordar isso como um item separado ou como um subitem do último item, refutando pontinho a pontinho, sabe? Porque a questão é, qual é o nosso objetivo? Se o nosso objetivo é dizer, nesse item da destinação, que a destinação dele está errada e a nossa está certa, até faria sentido, mas a gente não está mais sustentando a nossa destinação para a fundação, tá? Então, eu acho que a destinação ali, não sei se vale um item específico, talvez refutar as acusações que eles fazem, assim, de que não caberia no último item, ou talvez abrir um item mesmo, mas refutando. Nem vou continuar mais. Não quero acreditar que o Deltinha, né, se moveu para o dinheiro acabar indo para a fundação. Saindo desse assunto aqui, não acho que vai falar de pandemia hoje, a gente fala amanhã, notícia boa. Procurador aciona empreiteiras da Lava Jato para obter munição contra Moro. Não dá para esquecer que ainda tem a questão que envolve Álvares e Marçal, né? O Aras ainda está analisando aí o possível bloqueio de bens do Sérgio Moro, né? Várias coisas. Mas enquanto isso, o Lucas Furtado tá aí, né? Botando uma pressãozinha nas empresas e aparentemente exigiu e conseguiu novos documentos sobre a Álvares e Marçal. O alvo é Sérgio Moro. Então, nos próximos dias, devemos ver algumas coisas. Só me dá falar um pouco mais da gasolina, né? Com a alta da gasolina e da comida, a inflação dos Estados Unidos vai a 7,9% e renova recorde de 40 anos. A inflação na Argentina sobe 13,9% em janeiro e vai a 50,7% em 12 meses. A inflação atinge nível mais alto em 30 anos no Canadá. A inflação no Reino Unido sobe 5,4% em 2021, o maior valor dos últimos 30 anos. Enfim, a situação não é fácil, mas a gente realmente espera, né, que encontremos uma solução para isso.
Ficamos por aqui, dá aquela curtida, aquela compartilhada, se inscreve nas minhas redes. Se gosta do meu trabalho, considere se tornar membro do canal, me apoia pelo Patreon. A gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.